gente, chegamos no segundo pavimento e agora o Samuel vai falar desse salão que a gente está aqui. Sim, isso aqui é um dos espaços mais emblemáticos da casa, era a sala de visitas, né? Um lugar de se receber autoridades, familiares, né? Enfim, as visitas mais esperadas, mais aguardadas eram recebidas aqui. Em grande medida esse espaço está muito bem preservado, né? O mobiliário, as cadeiras de palhinha, os sofás. Mas falta nesse espaço, né, um objeto que era muito comum, muito próprio de um espaço como esse, que era o piano. Né? Todo lá patriarcal, oitocentista, né? Toda casa nobre do século XIX possuía um grande piano. Inclusive as filhas do Barão da Estância tiveram uma preceptora alemã, ele contrata uma preceptora alemã para vir educar as suas filhas. Ela viveu aqui no engenho, a Marie Lacius, eu estudei inclusive essa preceptora na minha tese de doutorado, e elas tinham aulas de piano exatamente aqui nesse espaço. Gente, olha que incrível, né? Quanta coisa, quanta cultura, quanta história, arquitetura, decoração. E é tão bom a gente ver essas cadeiras de palhinha que a gente mostra tanto para você aí de casa, né? Esses grandes projetos, esses grandes profissionais. Essa propriedade, ela esteve vinculada à mesma família até muito recentemente, né? Então, atualmente o Escurial, a Fazenda Escurial se tornou Fazenda Vidam Escurial. Mas até poucos anos atrás, ela ainda estava na família que descende do Barão da Estância, né? Os Hollenberg, os Barreto Hollenberg, que eram descendentes do Barão da Estância, são descendentes do Barão da Estância, né? Então, desde meados do século XIX, desde a década de 1840, né, até muito recentemente, é uma propriedade que esteve vinculada a uma mesma família, a um mesmo ramo de descendentes do Barão da Estância. Então aqui a gente tem, por exemplo, a filha mais velha do Barão da Estância, a Amélia, né, filha do Barão da Estância, com o José de Faro Hollenberg, o coronel Zezé de Faro, como era conhecido, que era filho do Barão de Japaratuba. O casamento dos dois, inclusive, fundiu essas duas casas baroniais de Sergipe. Esse quarto de frente para o salão, você falou que era o quarto do Barão. Veja, a memória popular preservou um equívoco, né? E é sempre bom a gente corrigir essas coisas, que nós temos ali o quarto do imperador, como se na visita que foi feita pelo imperador em 1860, né, ele tivesse pernoitado aqui. Ele nunca pernoitou no Escurial. Ele fez uma visita rápida ao Escurial, o que já denotava muito o status, o poder, a influência do proprietário da fazenda, né, porque o imperador visitar uma propriedade privada, né, era de fato algo que denotava muito prestígio. Mas ele esteve aqui em janeiro de 1860 muito rapidamente, conheceu o engenho, viu os rebanhos, andou um pouco pela propriedade, certamente tomou alguma refeição na casa, mas não pernoitou. Talvez se tenha preparado os aposentos para ele, mas certamente ele não pernoitou, porque senão isso estaria registrado no Diário do Imperador, que todos nós temos acesso, né? E lá está claro o registro que foi uma visita rápida. Mas muito provavelmente preservou-se a memória do cômodo preparado para um possível descanso do imperador. Esse espaço aqui da sala de jantar, eu diria que talvez a memória mais recente que denota sua importância foi um grande jantar dado na década de 90 em homenagem a Jorge Amado e a Zélia Gattai, que estiveram hospedados aqui. Eu lembro que no antigo livro de ouro da Fazenda, Zélia anotou: o tempo foi pouco para tanta beleza, quero voltar, né? Então eles estiveram aqui quando a televisão brasileira estava transformando em minissérie, adaptando numa minissérie um importante romance do Jorge Amado, Teresa Batista, que em grande parte foi gravado aqui no Escurial. Quero dizer o seguinte, que tem muita história aqui na Fazenda Vidam Escurial, né? Para você entender todo esse contexto, a gente contou só um pouco para você de casa, porque infelizmente o programa não tem mais tempo, tá? Mas assim, eu quero agradecer imensamente a você, Samuel, por contar essa história, esclarecer, né? Que eu acho que é muito importante a gente falar da informação. Eu amei saber essa história, eu amo história, eu acho que a gente do outro lado aqui tá contando todos os dias história para você. E assim, uma história que a gente, hoje eu tô me sentindo aqui, eu falei que hoje a gente tomou café da manhã, hoje a gente teve um encontro aqui nessa fazenda.
e podendo viver realmente, né, algo do século XIX. Sim, e é importante também que numa mesma propriedade a gente tem o casarão que conta a história das elites, sim, mas se nós formos explorar outros espaços, a gente também vai ter o reverso da medalha, né? A história dos escravizados, né? Nas casas que compunham a antiga senzala, a capela de São Benedito. Então, Sergipe é riquíssimo em história, né? O que falta geralmente ao sergipano é esse conhecimento e esse apego à sua história, à sua cultura, né? É nos envolver nesse sentimento que nós chamamos de sergipanidade, né? Para que possamos efetivamente valorizar o que temos. Exatamente. Olha, você vai ficando aí com um pouco mais de imagens e eu vou me despedindo aqui do Samuel e agradecendo e até breve, Samuel. Falar de história é sempre muito bom. Ah, é muito bom.